Seja muito bem-vindo, eu sou o Fabiano e eu ensino esquadrias de alumínio. Estamos criando uma trilha de aprendizado na linha Gold. Então esses perfis que vocês estão vendo aqui, eles são da nossa aula passada e nós vamos usar muita coisa aqui como base para criar uma nova tipologia hoje. Então vamos ver como que isso fica, tá bom? Então vamos lá, o LG002, basicamente ele é aqui, a altura do nosso quadro. Vou fazer um pouquinho maior. Altura do nosso quadro aqui, ó. A altura do nosso quadro, certo? Aí nós temos o nosso LG004, ele é o nosso trilho intermediário, então seria isso aqui, ó. Nosso LG005 é o nosso trilho intermediário de baixo para criar um peitoril, certo? E aí nós temos o LG003, ele vai ser a largura de baixo dessa estrutura e vai ser a largura de cima dessa estrutura. Nós temos mais um perfil estrutural, que é a mata junta, o LG028 vai aqui, serve para eliminar o fecho de luz e também colocar o contrafecho para fechar a janela. Então, com essa estrutura montada, você já consegue ter uma noção do que nós vamos fazer, do que nós estamos criando. Nós estamos criando uma janela que vai ter duas folhas de correr aqui, vai ter em cima uma parte fixa, uma bandeira fixa, e embaixo vai ter um peitoril fixo. Então essa é a estrutura que nós estamos criando aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Estamos aí criando essa trilha de aprendizado da linha Gold. E aí você também ativa as notificações para que você seja avisado quando uma nova aula estiver no ar, tá bom? Então vamos para essa nossa segunda parte aqui e vai ser essa parte de dentro que nós vamos criar. Aqui dentro, como esses perfis, a gente pode dar uma olhadinha ali. Lembrando que a gente já viu esses perfis em aulas passadas, então a gente está criando uma estruturação e montando novas tipologias, tá? Então aqui nós podemos usar o LG050 como montante, altura da folha, e nós podemos usar ele com o LG048, que é uma mão de amigo. Podemos colocar aqui embaixo como largura o LG006, e nesse LG006 é onde vai a roldana, e também podemos utilizar o 006 em cima como um guia no trilho de cima. E aí nós temos uma folha aqui, que ela é uma folha móvel. Do outro lado, nós podemos também, como vai fechar dentro do nosso LG028, que é a nossa mata junta, nós podemos utilizar o nosso LG050 também aqui desse lado. E aí o que acontece? No LG050 a gente coloca a concha, no LG028 a gente coloca o contrafecho, é assim que a janela vai ser fechada. E nós vamos utilizar aqui também como altura o LG049 e aqui embaixo nós vamos usar o LG006 como o trilho da folha de baixo, a largura da folha de baixo, e vamos usar o LG006 em cima também. E aí nós temos aqui então duas folhas. Aqui dentro a gente vai usar vidro, presta atenção no tamanho do vidro que nós vamos usar. Vamos usar o vidro aqui de 4 até 8 milímetros, a espessura. E esse vidro precisa de um perfil de manutenção para segurar ele no lugar. Então esse perfil de manutenção que nós vamos usar, nesse caso é o nosso baguete. E esse nosso baguete vai ser o nosso LG059. Nós vamos usar ele como um baguete para segurar essa estrutura. Então olha só como ficou um pouquinho melhor agora. Agora nós temos uma janela aqui, né? Em cima nós vamos ter uma bandeira, embaixo nós vamos ter um peitoril, mas essa parte do meio dela aqui está pronta. Uma folha corre para cá, a outra folha corre fechando para lá. Pessoal, se você pega um catálogo, o catálogo, os perfis são todos embaralhados. Então esse tipo de aula ajuda você, e se você quer ver um outro tipo de tipologia que você tem dúvida, basicamente na linha Gold, que é o que a gente está trabalhando, use o nosso campo de comentários. O campo de comentários serve para isso, para você falar sobre os seus elogios, suas críticas, seus pedidos também você pode colocar. E aí nós vamos trabalhando em cima dos seus comentários para ir melhorando as nossas aulas e também o conteúdo que a gente vai disponibilizando para você. Então, para mim, isso aqui é muito claro, muito fácil de fazer. Mas para quem está começando, talvez se embanane um pouco, tenha um pouco de dificuldade com os códigos. Então eu acredito que esse tipo de aula é uma aula para iniciante,
montando a tipologia, você não somente, ao final dessa aula, descobre quais são todos os perfis, ou seja, na hora de comprar os perfis, você não vai deixar nenhum perfil de fora, isso é muito bom, como você sai também com uma explicação de onde cada perfil se encaixa. Então, se você tiver com esses perfis e você rever essa aula, você consegue criar essa tipologia passo a passo e entender como tudo isso funciona. Esse tipo de aula a gente dá como consultoria. Então, você está recebendo isso aqui no canal, então dá uma valorizada, comenta, nos ajuda, compartilha esse material também para que outras pessoas sejam alcançadas por esse tipo de aula, tá bom? Vamos seguir para a nossa terceira etapa aqui. Então, eu preciso criar agora aqui para cima e aqui para baixo, preciso criar um peitoril fixo e preciso criar uma bandeira fixa. Aqui a título, se você for fazer isso sem um projeto, vou dar algumas medidas aqui, ó. Sem um projeto, aqui, ó, a medida padrão é 300 milímetros, tá? 300 milímetros. Mas geralmente, linha Gold, por ser alto padrão, geralmente tem um arquiteto responsável, tem um engenheiro responsável, tem um projetista responsável. Então, se tiver projeto, você segue as diretrizes do projeto. Se não tiver projeto, usa 300 aqui, vão livre aqui, como uma base para você fazer, então, esse tipo de tipologia, beleza? Então, pegando essa medida aqui de dentro, a gente vai criar um quadro fixo com o nosso LG 083. Então, o nosso LG 083, ele vai criar isso aqui, ó, certo? E aí, para que fique tudo visualmente mais bonito, a gente vai colocar uma travessa aqui no meio. E essa travessa aqui, ela vai seguir o alinhamento aqui, né, das nossas mãos de amigo aqui, quando em juntar um do outro vai ficar uma travessa aqui, então vai seguir esse mesmo alinhamento. Essa travessa é o LG 055. Aqui dentro a gente consegue colocar vidros de 4 até 8 milímetros. E como baguete a gente tem duas opções aqui. A gente pode usar o LG 059, que nós vimos em cima, usamos em cima na tipologia. E também o LG 057 é um outro baguete que você também consegue utilizar para segurar esse vidro de 4 a 8 milímetros. E aí essa bandeira, ela é fixada aqui e essa bandeira é fixada aqui. Então, basicamente, depois dela fixada aqui, vai ter a travessinha aqui, né? Você vai ver visualmente como se tivesse uma travessa só aqui. E essa é a nossa tipologia. Janela 2 folhas de correr com bandeira fixa com peitoril fixo. Tem um recado importante para você. Nós criamos uma playlist, tá aqui com tudo organizado, que você pode ver como todas essas tipologias vão sendo construídas. Então assista e nós se vemos numa próxima aula.